o nome de Jesus. Eu sei que algo vai acontecer. O seu nome tem poder para fazer. Basta eu chamar este nome. O nome que cura, o nome que salva. Este nome é Jesus. O nome liberta, o nome transforma. O nome dele é Jesus. É só chamar o nome dele que tudo resolve. É só chamar o nome dele que demônios fogem. É só chamar o nome dele que ele vem. Eu chamo o nome dele, Jesus. Eu chamo o nome dele, esse nome é Jesus. O nome dele é Jesus. É só chamar o nome dele. A paz do Senhor, um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite, um bom tudo, um bom mês. Já estamos na metade do ano, que loucura. Daqui a pouco o Israel já tá por aí, a gente tava conversando. Ano tá passando muito rápido, eu quero saber aí se tu tem assistido aos episódios, tem deixado tuas curtidas, porque nesses meses a gente já falou de tanta coisa aqui. Meu Deus, assim, ó, de tudo que é tipo, né? Essa bolsa super recheada que vocês já conhecem. Verdade. Né, Josi, irmã Feliz, estamos sempre por aqui. Sim. Batendo esse papo gostoso. Namã tá ali atrás hoje, nos ajudando. Isso aí. E é sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Todos vocês que têm se inscrito no canal, que têm assistido. A gente vê ali, às vezes, os compartilhamentos nas redes sociais ou pelo WhatsApp. A gente fica muito feliz de saber que vocês também têm gostado, chegam na gente, né, pessoalmente, para conversar sobre os episódios e tudo mais. E vocês estão vendo, então, que hoje temos uma convidada que já é conhecida desse podcast, né? Terceira ou quarta vez já, né? Nossa, Vem. acho que é a Segunda vez. Tão Já profetizou a terceira. Amém. Chega a terceira. Né, se você ainda não assistiu o episódio que a gente teve com a Júlia já, olha, sobre lá a experiência dela no Marajó, vai lá assistir depois. E hoje a Júlia tá aqui para falar de uma conversa assim que eu acho que vai ser muito legal. Sobre um assunto, ainda não vou dizer. Vou começar dando uns Mas spoilers. haverá sinais. Eu não assinei nada, mas haverá sinais. Boa. Eu acho esse um assunto tão legal, assim, tão interessante. E eu não contei antes, mas eu e a mãe, né, uma Felícia, na época do Instituto Bíblico, a gente chegou a aprender um pouco. Só que aquela coisa, não vai praticando. Revelações, Não vai praticando e tal. Queria até relembrar, assim, aprender mais, porque é algo que eu acho que é necessário, é muito importante, a gente não fala muito. E como é uma benção a gente ter uma pessoa, né, em quem Deus despertou esse dom e esse amor por Libras. Por Libras. Porque às vezes a gente fala, todo mundo quer aprender a falar inglês. Todo mundo quer aprender a falar espanhol. Mas ninguém fala dessa outra linguagem, né? Então, Júlia, seja muito bem-vinda. Muito bom te ter aqui. Então, a gente quer saber a tua história com Libras. Da onde, assim, que surgiu essa vontade de aprender? Boa noite, Carol. Boa noite, gurias.
Então, como que surgiu, né? Eu estava no fundamental e eu tive um colega surdo. E ele usava aparelho auditivo e ele oralizava um pouco, né? Porque a gente vai ver que tem níveis de surdez. Então, tem surdos que são profundos, surdos moderados. Esse surdo ele oralizava e ele sinalizava também. E a professora, Júlia, ajuda ele. Oralizar é falar um pouco. Isso, Tá. que fez fono, que teve né, acompanhamento. Isso. Bom perguntar quando eu falar algum termo, assim, que não... nova pra mim. É. Anotar aqui. Tá no E caderno. aí, a professora, Júlia, ajuda ele porque tu é muito disposta, né? Tu ajuda as pessoas, assim, tinha algo assim em mim dela, tu ajuda ele. Daí eu fiquei, mas eu não sei Libras, como é que eu vou ajudar ele, né? Como é que eu vou conversar com ele? Porque a gente estranha quando é uma pessoa que a gente não tem a mesma língua, né? Como que eu vou me comunicar? Uma língua diferente ainda, né? Então, ele foi me ajudando, me ensinava alguns sinais. O datilológico é o alfabeto manual, que a gente fala, né? As letras aqui. Letra por letra. Isso. Então, daí ele me ensinou alguns sinais básicos, assim, e assim foi indo. Aí tá, me formei no fundamental, fui pro médio, guardei aquele, né? Perdi o contato com ele, mas guardei aquele desejo dentro de mim, sabe? Uma coisa que fica lá no fundinho, assim, se um dia surgisse a oportunidade, eu gostaria de aprender Libras, assim, me aprofundar. E eu tava indo para outras áreas, assim, né? Iniciei jornalismo, tive que trancar, depois, enfim. E aí a minha mãe descobriu o Instituto Federal, que era atrás de casa, né? A gente não tinha conhecimento ainda, porque era algo novo na cidade, aqui no município. E aí ela descobriu que tinha uma oficina de Libras, o básico, e seria uma semana. Então, eu me formei no ensino médio e já ela me inscreveu, fiz a oficina. A professora foi super querida comigo, aprendi um pouco mais, tive um pouco mais de conhecimento da Libras. Depois teve o intermediário, eu fiz. E ela falou, Júlia, por que tu não faz aqui o curso técnico de tradução e interpretação de Libras? No IF mesmo, né? Gratuito, então no Instituto Federal, divulgando aqui, né? É uma instituição... Mas é bom, né? É Isso. bom divulgar. Sim. Tem vários cursos e é gratuito, assim. Então, eu, vou fazer, né? E aí, comecei o curso e foi indo. Quando eu iniciei o curso, eu pensei, vou aprender mais sobre a Libras. Eu já sabia o básico. Mas aí, quando eu vi que ele forma uma profissão, né? Que forma um tradutor e intérprete, que tu pode trabalhar nessa área, nossa mente muda, assim, né? É um mundo, é uma comunidade surda, de fato, são várias coisas que a gente vai aprendendo da língua, né? Que a gente confunde um pouco também. E assim foi. Então, desde que eu me formei, não saí dessa área, trabalho até hoje nessa área, né? E amo, né? Amo a Libras, amo a comunidade surda também. Pois é, que interessante, né? Depois chegou a se tornar, então, a tua profissão. Isso. E daí tu trabalha hoje como fazendo a tradução, a interpretação. Como é que é? Isso. Às vezes a gente fica assim confuso, né? Como é que a gente chama? Tradutor, intérprete, né? A gente diz falar em Libras, porque tu pensa em falar, né? Uma Libras. Até essas expressões. Fala como se fosse só A gente- oral, né? né? Mas é a comunicação, né? Exato. E aí, como é que eu tô perguntando isso, cara? Do teu trabalho. Do como é meu que trabalho. Isso. Eu trabalho numa central de interpretação de Libras, no município de Alvorada, aqui na nossa cidade. Então, a gente acompanha um surdo nos órgãos públicos. A gente vai em UBS, em delegacia, fórum, em vários serviços, né, acompanhando esse surdo, realizando a interpretação. Porque a gente pensa que a interpretação é só para o surdo, né? Ele tem uma língua diferente, não se comunica. Mas para nós ouvintes que não sabemos a Libras, não sabemos essa língua, é necessário a interpretação. Por isso a diferença quando, por exemplo, vem um intérprete de uma outra língua oral, né, o inglês, por exemplo, e a gente não conhece, a gente precisa de um intérprete também para entender o que está sendo dito. Da mesma forma, é a nossa profissão, a gente interpreta e também traduz, por exemplo, quando é um texto, algo escrito também da língua portuguesa, né? Elas são similares, assim, a interpretação está mais voltada à questão da simultaneidade, que é algo que é na mesma hora. Por exemplo, eu estou aqui falando e vai estar ali alguém interpretando. E a tradução é quando eu tenho um tempo maior de estudo, de preparo, eu recebo o material antes, eu consigo ver qual sinais vão se encaixar, né, qual contexto que combina. Então, é isso que difere, assim. E sabe que eu tinha até esquecido agora, enquanto estava falando, eu lembrei, mas quando eu fui fazer a minha carteira de motorista,
e tinha as aulas práticas, eu comecei fazendo aula de manhã e eu tive um colega que ele era surdo. E daí tinha que ter, então, a intérprete, porque era simultâneo. Então, a professora estava ali nos falando, e tal, as placas, o carro, não sei o quê, né? As regrinhas e tal. E eu lembro que ele ficava sentadinho num canto e daí tinha uma pessoa interpretando. Às vezes eu até ficava mais prestando atenção. Porque eu acho tão interessante, acho tão legal que eu ficava olhando, assim, a interpretação e tal, ele ali entendendo. E a gente até esquece, né? Mas são pessoas que conseguem, ou talvez até tenham limitações para ter a sua vida ativa, né? Por exemplo, dirigir, trabalhar, né? Não sei quais são, talvez, essas dificuldades que eles ainda encontram na nossa cidade, talvez mesmo em Alvorada, no estado, ou enfim, até algo geral, dessas limitações, né? De uma coisa que eu sempre pensava, e se tem que ir numa farmácia e não tem ninguém para ajudar? Às vezes eu ficava pensando assim. As barreiras de comunicação, assim, é o que predomina bastante, né? Porque a gente pensa, ele é surdo, mas não impossibilita ele de ter uma vida, de constituir uma família, de trabalhar, ele pode. Só que, de fato, a língua é o que vai limitar. Por exemplo, tu tá lá trabalhando, é um surdo, e a pessoa fica te chamando. Como que eu vou chamar, né? Sou surdo, não vou ouvir. Ou sei lá, alguma coisa que tenha que... Já vi vagas para surdo ser telefonista. Como, né? Então, são coisas assim que as pessoas às vezes não pensam, mas um trabalho acessível, um trabalho que ele possa se comunicar, que seja visual. Então, tem também, sabe? Só que é pensar de fato na deficiência. A gente não fala esse termo, mas é também, né? De pensar de que forma, quais estratégias que a gente vai poder usar, qual trabalho que ele vai poder ter, assim. Mas, de fato, a comunicação é a barreira mais presente, assim. E a gente vê a necessidade realmente quando se depara com uma situação que aconteceu comigo, de atender uma paciente que era a mãe e o pai surdo-mudo, e tiveram 2 filhos e os 2 eram surdo-mudo. Daí eu não sei assim o que acontece, se isso é genético, enfim. E ela foi na sala de vacina para vacinar as crianças. E eu tive muita dificuldade para me comunicar com ela, para explicar as reações da vacina, para explicar quando seriam as próximas doses, enfim. E ela tinha dúvidas e ela tentava me perguntar e eu não conseguia entender. Até que me deu um estalo e eu fiz um sinal se ela escrevia. E ela fez assim para mim e daí a gente começou a se comunicar pela escrita. A escrita dela dava para ver que ela tinha bastante dificuldade, porque eu creio que para eles também, como não houve, não sei, né? Não, é muito raso para mim esse assunto, não entendo nada. Mas ela tinha dificuldade, parecia uma criança quando tá em fase de aprendizagem. Mas foi a forma que eu consegui me comunicar com ela. Aí deixei dentro da caderneta alguns bilhetes, assim, para ela lembrar depois, quando tinha que voltar com as crianças, enfim. E desde ali, eu sempre comentava com colegas meus, enfim, eu fiquei com um desejo de de saber pelo menos o básico, como é que é o nome daquela que é só as... É um alfabeto manual. O alfabeto manual que fosse, que às vezes... Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um cartãozinho que ensinava e eu até sabia algumas letras, né? Mas não me lembro mais. E eu fiquei com aquilo assim, nossa, se acontecer de novo, eu não vou saber, eu não vou conseguir... Que ruim que tu é um profissional, tu precisa prestar um atendimento e tu não consegue. E aí, logo depois disso, aconteceu novamente de um rapaz, ele era novo, assim, que também veio numa situação e eu desde então me surgiu esse desejo, assim, de saber pelo menos o básico para atender alguém. E realmente é uma necessidade que deveria os órgãos públicos, talvez, ter pelo menos um representante, uma pessoa que soubesse, né, fazer essa interpretação, porque se para nós profissionais é ruim, imagina a pessoa que está querendo uma informação, precisando de uma informação e às vezes sai dali e não consegue, é muito triste. E tem legislação, né? A gente tem a LBI também, a Lei Brasileira de Inclusão, que garante acesso a essas pessoas aos órgãos, né? E aí, quando eles acessam esse ambiente, não tem, ali vem a barreira. E até, assim, o que a gente vê muito, talvez vocês já ouviram falar, tem lá um mudinho na minha rua, ou tinha alguém, né? A gente acha que eles são mudos, mas na verdade eles têm voz, né? Então a gente confunde, às vezes, chamar surdo de mudo, mas ele é só surdo, porque ele tem as cordas vocais, né? Enfim, só que ele não aprendeu a se não foi comunicar, estimulado. né? E o português, para eles, é como se fosse a segunda língua.
Então, eles aprendem a língua de sinais brasileira, né? Que é os sinais. E aí, o português vem a questão do português da língua escrita, né? Então, por isso, quando a gente vai ver, não tem, às vezes, a preposição, o verbo não tá conjugado, tá no infinitivo, né? Porque é como eles sinalizam, e a Libras é uma língua visual, então, dizemos, vou para casa, né? Vou casa. Vou casa. Uhum. E aí a gente já entende, já sabe o que ele tá querendo dizer, mas aí quando a gente vai ver na escrita, parece que tá errado. Cheio de detalhezinhos. Parece que tá... Não, mas na verdade não é a forma como ele sinaliza e ele vai escrever ali o português. Mas é muito importante mesmo ter, né, nos órgãos, assim, pessoas que sabem. Ou saber o básico já ajuda, sabe? Mas ainda assim precisa ter ali um profissional, precisa ter a comunicação de verdade, né? Porque daí ele vai saber... entendi. Ele vai, né, ler, não entende, pede pro intérprete, o que tá escrito aqui? Tu tem que botar a vacina tal dia, né? Não pode perder o prazo. Porque deve ser bem cansativa essa questão de tu não ser compreendido, né? E daí ficar, às vezes, aquela informação meio à boca, tu sempre tem que... fui nessa, mas eu não consegui entender com ela, vou ter que ir na outra. Então, isso é uma coisa que eu também sempre... Eu sempre ficava pensando assim, a gente tinha que talvez até aprender na escola o básico de posso ajudar, pelo menos assim, daí a pessoa fala, é questão de saúde, daí tu pelo menos vai e encaminha, faz alguma coisa. Então foi muito legal aquela época que a gente aprendeu lá no IBE, porque não sei se talvez alguns já vão conhecer esse testemunho, né, do irmão Alex de Guaíba, quer dizer, de hoje de Cachoeirinha, né? Ele foi aprender Libras por uma questão de necessidade, quando o primeiro filho veio e o menino era surdo. E aí veio pela necessidade, mas depois se tornou um ministério que abençoou muitas pessoas nesse grupo, né, dessa comunidade. Então, eu lembro dos basiquinhos de oi. Muito bem. Viu? Qualquer coisa eu sei, dá um oi, se fazer com as letras o nome e tal. Sim. E é tão, assim, engraçado, porque quando a gente faz só um oi, ou, né, o teu nome, eles já vão querer conversar contigo, né? E aí, sabe? Achei alguém que me entende. Aí fica assim, agora. Tadinhos. Você imagina aquela alegria, assim, de... Meu Deus, alguém com quem eu vou conseguir. Sabe, como é que eu vou me comunicar? Então, é muito importante, assim mesmo. E eu conheci o pastor Alex, né? O Abner também. E, assim, o ministério que eles desenvolveram, é lindo, né? A gente fica... Às vezes a gente pensa assim, é tão lindo a Libras, né? É lindo, né? Mas mas mais que linda, ela é necessária, né? Exato, tipo assim, de aprendizado, de formação, para... De fato, né, só também o básicozinho, vou lá interpretar, que eu sei o básico. Não é suficiente para uma interpretação, né? Até porque é uma coisa que eu também acho muito interessante, muitos, quando vão fazer a interpretação, além das mãos, aquela expressão facial. Então, tinha também, numa outra igreja, eu conheci uma pessoa que trabalhava com... Não, acho que ela só na igreja mesmo que fazia. Mas ela era da área da educação. E ela fazia assim, com tanta vontade. Então, quando era o louvor, por exemplo, na igreja, de novo, daí quando veio, nem estava mais prestando atenção no louvor, estava prestando atenção nela, porque era tão bonito, assim, aquelas expressões, assim, que tu fala, meu Deus, que vontade de louvar mesmo, sabe? Pessoal, olha, acho engraçado as caretas que eles fazem, né? Tipo, bucha e infla bochecha, né? É que faz parte da estrutura da língua, né? Ela tem parâmetros. E aí vem as expressões faciais e corporais também. Então, quando a gente vai pra frente, né, faz assim, ou tá bravo, porque compõe, não adianta só fazer o sinal, né? Tipo triste, se quer o sinal de triste. Mas se eu fizer triste rindo, não condiz. Então, tem que mostrar que eu tô triste, né? Mas a sobrancelha tem que estar também. Isso faz parte daquele sinal, né? Então é um conjunto, assim, precisa ver, tipo, os intérpretes são muito expressivos. Então a gente disfarçar, às vezes, é complicado, né? Porque é muito visual. Mas é o que vai dar a vida pra eles, né? Exato. Entonação, porque a gente falando, a gente dá uma entonação quando tu tá bravo, exaltado. E eles, o que entendem? Não, vai ser da expressão. Exatamente. Eu lembro que no Três Palavrinhas, a Rebeca Nemer, ela sempre faz, né? E eu, quando via também, eu sempre tava no cantinho olhando. Eu acho tão legal que às vezes são crianças, né? Eles colocam crianças pra fazer
a Libra ali no cantinho. Aí a gente pensa, né? Quem sabe pro teu filho é indiferente ter aquela pessoa ali no cantinho, mas quantas crianças que estão ouvindo um louvor sendo alcançada porque alguém se preocupou em atender esse público, né? E hoje a gente vê tanta palavra inclusão tão distorcida, principalmente questão de políticas públicas, tu vê uma preocupação em incluir quem escolheu outro gênero, quem, banheiro para isso, banheiro... Tá, mas e o público que realmente precisa de inclusão? Surdos, pessoas que usam cadeira de rodas. Esses dias eu vendo na calçada, a pessoa com muita dificuldade para subir uma calçada porque não tem rampa, não tem... E daí quando tu vê, ou tu vive uma situação, tu de fato começa a se importar e olhar para as situações e ver, meu Deus, como que uma pessoa sai de casa com uma cadeira de rodas se as ruas não estão preparadas, as calçadas não estão preparadas, não estamos nem falando das vilas, das ruas principais da cidade. Então, eu vejo que não há um interesse, ou como deveria ter, de quem deveria se importar com esses públicos, né? De fato, botar uma lei. Então, não, todo lugar que eles têm o direito de acessar, mas não adianta ter o direito de acessar, eles têm que ser entendidos lá dentro. Exato. Que tenha alguém em cada ponto, em cada cantinho, porque não deve ser tão difícil de aprender, é claro. Existe o básico e existe tu saber, né, ter uma boa noção. Mas se souber alguém que sabe o básico para se comunicar com essas pessoas, já facilitaria tanto, né? É uma judiaria não ter essa... Sim, aí eu fico pensando, por exemplo, até em socorristas, né? Imagina, foi atropelado, caiu da bicicleta, se machucou, aí fica aquele monte de gente em cima perguntando se a pessoa tá bem, a pessoa tá lá, tem um monte de gente em cima e a pessoa tentando dizer que é surda, que não... Aconteceu, Existe algum tipo de treinamento específico nessas áreas, assim? Tu conhece? De médicos ou... Eu acredito que o básico, assim, né? Não tenho certeza dessa informação, mas acho que o básico eles devem ter, assim. Mas aconteceu, a irmã Felícia falando agora, de um surdo que ele sofreu e foi atropelado, né? Ele estava dirigindo o triciclo dele, foi atropelado. Levaram ele lá pro pronto-socorro. Ninguém sabia nada, ninguém entendia. Dele, tipo, de onde é que esse surdo veio, de onde é que surgiu, né? E quando a gente teve ficamos sabendo que ele estava lá, a gente foi lá, visitamos ele fraturou a perna, enfim, várias questões assim, né? Então, a gente pôde ir lá visitar ele. Os outros surdos também se mobilizaram, né? É uma comunidade muito unida, assim. Tem que ser, né? Isso, né? Da gente foi lá, mas, olha, é um desafio. Deve ser muito ruim, né? Sim, imagina. Tu tá lá morrendo de dor, atropelado e não tem quem te entenda daquilo que tu tá sentindo, né? Exato. E assim, claro, a questão de linguagem, que nem quando perguntam, quanto tempo para ficar fluente numa língua? Claro que depende do teu empenho, dos teus estudos. Mas o que tu acha, assim, para a pessoa aprender um básico? Dá oi, tchau. O básico, assim, vai da dedicação mesmo, né? Tem gente que pega, tipo, numa semana, fica treinando, tipo assim, às vezes a gente vê alguma coisa na rua, vou tentar escrever essa palavra aqui, ou ver o sinal... E vai indo, né, no básico, assim. Mas pode levar meses, enfim. Não é que vai muito da pessoa, mas é igual uma língua, como tá dizendo, né? Tipo, pegar e vou focar, quero aprender essa língua e ir treinando, assim, sabe? E não é difícil. A gente pensa que, vai ser, nossa, vou demorar muito. Ou eu tenho dificuldade, né? Não tenho coordenação motora. Eu, por exemplo, era muito tímida. Eu sou um pouco tímida ainda, né? Mas eu era muito mais. Então, eu era fechada para fazer uma sinalização, me expor. As pessoas vão ver que eu estou sinalizando, que eu estou mexendo as mãos. Né? Hoje já é uma coisa que eu estou falando aqui com as mãos, né? Sim. Mas com o tempo, assim, tu vai vendo que não é tão difícil quanto a gente pensa. Essa era um pouco da impressão que eu tinha, assim, eu ficava... Porque eu lembro, nessa época que a gente fez, era legal, a gente ia pegando, era uma turma, era muito bom, assim... E, claro, só que depois com a foto tu não pratica, tu vai esquecendo, assim, mas é um negócio que eu sempre... eu achava muito legal e dava sempre assim, não, se tu pega, assim, começa direitinho, pra te apresentar, pelo menos perguntar, assim, precisa de ajuda, não, é tal coisa ali... E se tu tiver contato com o surdo também, né, é importante, porque daí, às vezes tu não sabe o sinal daquilo ali, mas tu faz datilológico, né, escreve ali pra ele, ou tu mostra, tipo... Como é que é isso? Ele vai te dar o sinal. Ele tenta se comunicar contigo. Não é uma coisa assim, não, tu não sabe, eles não vão te ajudar. Não, eles tentam se comunicar de qualquer... Vão fazer um gesto, vão para alguma outra
coisa, vamos tentar escrever, vamos tentar te mostrar, mas tenta sinalizar comigo. Então, por exemplo, se eu não sei igreja, acho que é assim, né? Casa, cruz, Né? isso. Daí tá, eu não sei o sinal, mas se eu fizer com as letras... Isso, ele vai te dar o sinal. Tá vendo? Ó. Eu sempre lembro da Isso era uma missionária Kellen Gaspar, né? Quando ela dos povos não alcançados, existe um povo, né? Que é os surdos, que precisa ser alcançado, né? Então há uma urgência também de nós cristãos se posicionar e investir em ter pessoas para acessar esse povo, né? Que é eu acredito que tenha bastante, eu não sei em números, tu tem noção, assim, tipo, no nosso município. Aqui em Alvorada nós temos mais ou menos 300 surdos que a gente tem pelo censo, né? 300 surdos, mas tem surdos que não, tipo assim, como eu falei dos níveis, surdos que não sinalizam libras, surdos que são gestuais, que fazem sinais caseiros, né? Então a gente às vezes encontra dificuldade na comunicação. Teve um caso que eu interpretava para o surdo, fazia o sinal para ele em libras, ele não entendia. Meu Deus. Daí eu tive que chamar um outro surdo, que foi um tradutor surdo. Daí que tu falava para ele e ele... Esse surdo passava para o outro surdo. Gente! Então, Era como se fosse alguém não alfabetizado Isso. hoje, era um surdo que não isso, sabia. porque não teve Que acesso. coisa! Não teve acesso. A gente não tem escola bilíngue aqui em Alvorada, né? Só em Porto Alegre. Então, para ir para lá, o deslocamento era difícil. Mas eles têm um passe livre. Mas aí, tipo, a família tem medo que eles se percam. Claro. Ou não vão levar. Sim. É um monte de fatores que influencia, né? Porque de qualquer forma, tu deixa teu filho ir. Se a gente, né, que temos audição, né, quando vai sair um filho, tu já fica assim, tá, mas tu vai, mas me avisa, né, a não sei o quê. Imagina daí tu saber que teu filho, qualquer coisa, se ele precisa de ajuda, qualquer informação, ele vai ter dificuldade. E daí eu lembro, né, que também que a gente aprendeu na de Jesus, ama você. Já sei evangelho. Daí depois, foi nas Olimpíadas, que a Raíssa Leal, né, skatista, ela fez o sinal, né, de que Jesus é o caminho, a verdade. Teve e um a jogador vida. também que fez, né? Isso. Não lembro se foi Jesus Te Ama ou o Caminho, a Verdade e a Vida, mas eu sei que teve um também que fez o sinal. Eu não lembro agora quem. Eu lembro dela, da skatista que ela fez, e todo mundo meio que se surpreendeu, assim, né, mas que também ficou... Às vezes é um pouco... Né, a gente vai se desenvolvendo, pega umas palavras, né? Hoje em dia também acredito que bota na internet, deve ter também conteúdos que pode ajudar a gente a aprender alguma coisa. Sim, ajuda bastante. E aí acontece também quando a gente joga assim na internet lá, tem a variação linguística, que, por exemplo, os sinais que a gente faz aqui no Sul não são os mesmos que... Tem sotaque para Libras. Meu Deus. E as expressões também, né, provavelmente. Olha Não, mas por exemplo, aqui no Sul a gente fala aipim, né? Aham. Lá no Norte a gente já fala macaxeira, Mandioca. a mandioca. Então, na Libras também, tipo, um sinal de mãe, né? Ou tarde, por exemplo, aqui é tarde. Lá no outro estado vai ser tarde. Daí a gente pega, Que interessante. Isso, também tem essa variação. Daí às vezes a gente vai aprendendo nisso, assim, a gente vai errando mesmo. Sim. O futuro ele vai entender. Mas também ocorre essa variação linguística. Eu achava que era só entre países. Até pensei, tem a brasileira, né? Mas... Interessante. Ó, daí a gente vai vendo realmente como nós somos ignorantes no assunto, como a gente precisa buscar. Mas graças a Deus, né, Júlia, pela tua vida, por Deus, né, dessa forma. Nossa, tinha lá o colega, tua professora te colocou lá, mas na verdade já era o Senhor, né, te colocando nesse caminho. Que Deus continue te abençoando, te usando nessa área, e que a gente também comece a pensar mais, né? Irmãos e irmãs que estão aí, não sei se de repente você já teve algum tipo de experiência no seu trabalho, que nem a Josi comentou, ou de estar em algum lugar e perceber essa dificuldade, ficar naquela vontade de ajudar e não saber o que fazer. Mas então procure se informar, procure, né, conhecer um pouco mais da comunidade na sua cidade. A gente sabe que tem pessoas de outras cidades que nos assistem, de outros estados, né, ver, de repente, às vezes tem alguém na sua igreja que já está aprendendo, que quer aprender, incentivar para a gente ser bilíngue também, porque eu descobri esse dia numa conversa que eles falaram, não, eu sou bilíngue, que daí uma das línguas é as Libras, né? Então, eu espero que esse episódio tenha te edificado, tenha te incentivado, que também esse seja um motivo de oração, né? Para que esse povo não alcançado comece a ser alcançado também, né? Que mais pessoas
na igreja sejam incentivados a saber interpretar, traduzir Libras. E olha, dava pra ficar aqui um tempão, Com daqui a pouco certeza. fazer só uma aula. Júlia, vai. Como é que diz isso? Vamos fazer um podcast e nós vamos conversando e ela só vai traduzir. Ou só o beabá, se vai nos ensinando. Ela já fez uns aqui que eu fiquei observando. Tá, né? Então tá bom. Agora a gente já sabe tarde, só que daí tem 2. Isso. Depende de onde você estiver. Mas deixa aí o teu legal. comentário. Deixa aí. Queremos saber se de repente você já passou por alguma coisa e vamos estar orando por isso. Libras, né? Todo mundo sabe das palmas. Então, palmas para o nosso episódio de hoje. E a gente se vê numa próxima. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo